Fala galera evoluída, espero que todos estejam bem. Fernando Ribas falando aqui. Pessoal, dando alguns esclarecimentos, vocês sabem, né, que teve uma suspeita de Covid aqui em casa, então por isso que eu parei aí de estar gravando os conteúdos para vocês. Deu uma parada ali no YouTube, até no Instagram. Então, para dar uma retomada, né, vou até presentear vocês com conteúdo mais denso e mais forte. Hoje eu vou estar falando sobre a questão da pirâmide de Maslow e eu vou pegar aqui primeiramente, né, a base ali dos dois primeiros degraus e vocês vão entender como que o nosso país está preso dentro desse paradigma, né, bem na parte da base da pirâmide mesmo. E aí vou passar algumas reflexões que eu tenho, que eu venho tendo há muito tempo, né, de estudos, leituras de livros, de treinamentos, de parte profissional assim também, e algumas experiências. E eu vou passar essa visão aqui para vocês, então é um conteúdo muito importante, né? O título é exatamente isso, né? O quanto é importante você estar bem consigo mesmo, né? Para você realmente começar a co-criar uma realidade, mudar, né, a realidade não só sua, mas dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, né, e assim sucessivamente. Então, quando você está bem, embora sempre a gente fala, né, que a conexão, né, você e o outro é praticamente um só, todos estão conectados, né, de alguma forma, né, crê você nisso ou não, mas estão coligados de alguma maneira. Mas quando você se valoriza em primeiro lugar e melhora você como humano, melhora você como profissional, procura ter uma alta performance, procura evoluir realmente, isso é benéfico gigantescamente para os outros. E às vezes as pessoas se prendem em querer ajudar o próximo, querer doar muito, mas esquecem de si mesmos. E talvez para conseguir melhoras significativas para o próximo, se você tiver melhoras, né, e bem equilibrado consigo mesmo, as coisas tendem a ser muito melhor, tá? Então é bem simples isso de entender, né? Se você precisa de recursos financeiros para estar ajudando o próximo, se você estiver bem estabilizado, você vai conseguir ajudar as outras pessoas. Se você se descapitalizar e não tiver mais como fontes, né, você de doação, né, você por querer sempre ajudar, não tiver mais esse recurso, vai ficar mal consigo mesmo, você vai estar mal de recurso e não vai conseguir também ajudar o próximo. Então, é uma escalinha, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho agora, entrando no assunto, falar algo que muitas pessoas têm um sério problema aqui no Brasil, que é a questão do relacionamento, tá? Mas eu não vou falar de relacionamento vinculado somente com sexo, com casamento, com namoro, essas coisas e tal. Ficar, né? Que o pessoal fala muito. Não, não é bem por aí. Vou começar em questão de relacionamento, questão social. Né? O Brasil ele tem um problema muito grande no seu DNA, que toda vez que você pensa em alguma ideia, pensa em uma hipótese, coloca ela em pauta, vem alguém para achar um problema. Sempre, sempre, sempre. O brasileiro ele é especialista em encontrar problemas e dentro de alguma coisa que você está pensando, que você está tendo uma ideia, né? E é diferente de alguns outros países. Né? Em alguns outros países, quando você tem uma ideia, você é valorizado, tem pessoas até que investem na sua ideia, que te ajudam de alguma maneira, às vezes quando não é com dinheiro, às vezes é com auxílio, com uma ajuda, né? Com uma fala, com incentivo, porque eles entendem que se você ficar bem, você vai melhorar a condição de tudo que está ao redor. E o brasileiro ele não tem essa mentalidade. O brasileiro ele prefere ficar na defensiva, ele quer ficar na base da pirâmide, ele quer ter um salário estável, ele quer ter longevidade com aquele cargo, não ter perigo de ser mandado embora, não ter perigo de nada, mas ele prefere não arriscar. Então ele prefere às vezes ganhar pouco, prefere às vezes estar numa vidinha simples, porque ele tem medo da prosperidade. O brasileiro ele é muito assim. E por que eu estou falando sobre isso? O que isso tem a ver com relacionamento? É aí que tá. Quando você às vezes pensa em empreender, pensa em criar alguma coisa, e você vai comentar às vezes primeiro com seus amigos e às vezes vai comentar com seus parentes, a primeira coisa que eles vão fazer é apontar dedo, que isso não funciona, que isso não dá certo, que isso tem esse risco, que você vai perder dinheiro, que você precisa de dinheiro, que você não tem tempo, que você precisa às vezes ir por um outro caminho, o qual eles às vezes escolheram, ou então o qual eles acreditam que seja o melhor caminho, às vezes, né, estuda, arruma uma empresa boa para trabalhar e trabalha lá até morrer, ou então
trabalhe na onde você está e vai juntando um dinheiro. Eles sempre querem dar pitacos, mas eles nunca querem ajudar. Eles nunca o incentivam. A minoria incentiva. Aqui no Brasil é muito comum isso. As pessoas serem crucificadas por pensar diferente. E é por isso que ninguém sai do buraco. Porque, como eu vi uma pessoa falando, o brasileiro, quando estamos falando em partes de relacionamento, assim, de um ajudar o outro, é como se você tivesse um balde e jogasse os caranguejos, né, dentro do balde. Quando um caranguejo está subindo, o outro vem e puxa para dentro do balde de novo. Então é mais ou menos o que acontece com o brasileiro. Quando um está saindo desse círculo vicioso, está pensando em alguma coisa grande, está em um projeto bacana, vem outro brasileiro e pum, tira ele daquela realidade que ele está criando para voltar para uma realidade onde é todo o sistema que está imergido ali, toda a situação, todo mundo. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, como que eu indico para você que às vezes está pensando em algo diferente e está com problema de relacionamento? Se conecte a pessoas que estejam na mesma frequência que a sua. Como que seria isso? Se conectar com quem tem o mesmo propósito. Ande com pessoas, por exemplo, Fernando, eu estou pensando em trabalhar numa área diferente de tratamentos alternativos, então procure grupos de pessoas que falam sobre isso, procure quem já trabalha na área, já conversa com essa pessoa. Eu procuro, Fernando, pessoas que trabalham com agropecuária, uma área um pouco diferente e escassa aqui na região onde eu moro, e é o que eu desejo, é o que eu realmente quero trabalhar. Então procure ter contato com essas pessoas, nem que seja via internet, via e-mail, via leituras. Muita gente às vezes fala, Fernando, aonde eu moro eu não tenho conexão com nada, com ninguém, absolutamente ninguém, para falar sobre os assuntos que eu quero abordar e quero evoluir, quero crescer, quero estudar, para que um dia eu consiga trabalhar com isso e viver disso, etc e tal. Quando você não tem conexão com pessoas, às vezes é muito difícil ter o acesso com esse tipo de assunto que você escolheu. Eu sugiro que a melhor sugestão para você é leituras de livro. Quando você pega um livro sobre o assunto o qual você quer falar, que você quer trabalhar, que você quer estudar, e você faz a leitura daquele livro, é como se você estivesse tendo uma mentoria com aquela pessoa que escreveu o livro, tá bom? Então, assim, fica aí a dica aí para você ter um bom relacionamento. Às vezes o livro pode ser um grande amigo seu, um grande aliado aos seus propósitos. Existe uma infinidade de livros de autoajuda, mas se você for dentro dos autores, da história de vida, às vezes eles passaram por problemas semelhantes aos seus e eles vão explicar como que eles saíram daqueles problemas. E ali pode estar a solução do que você está procurando. Então procure ter relacionamentos, né? Então assim, você também pode fazer uma outra coisa, é um pouco mais complicada, mas quando você tem uma amizade muito forte, né? Quando você tem um amigo mesmo de verdade, ou um parente que te ama muito, você pode também fazer com que ele estude junto com você. Eduque ele a não fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de puxar você igual o caranguejo. Eduque ele, não faça isso, você tá me prejudicando, cara, você quer me ver mal? Joga a realidade na cara dele. Pô, cara, eu tô te falando um negócio aqui que eu tô pensando em fazer, e você, em vez de me incentivar, você tá jogando água fria. Que tipo de amigo você? Ou então um parente seu que for falar alguma coisa, pô, cara, eu sou seu parente, se eu fosse ficar bem, ia ser bom pra você também. Você quer que eu fique mal? Dá um choque de realidade nele. E eduque ele também com essa questão. Eu tô lendo um livro. Veja esse vídeo. Olha, estude isso aqui. Tem um filme bacana que eu assisti que fala sobre isso. Queria que você desse uma olhada para você prestar atenção também. Então, assim, dá essa conexão para essa pessoa, dá essa oportunidade. Porque muitas das vezes você tem a informação, mas você retém a informação para você. E quando você abre os olhos das pessoas, claro que a maioria vai correr dos objetivos de crescimento por causa do paradigma que já existe no país. Mas eles vão ter pelo menos a compreensão e não vão virar uma pedra no seu caminho. Porque quando você tem conexão com alguma pessoa, quando você tem muita amizade, é rodeado por essas pessoas, você, mesmo que você comece até a brilhar, comece a ter resultados, eles não vão acreditar em você. Eles vão ficar torcendo para que eles tenham razão, para que você caia e eles apontem o dedo e falem, tá vendo, eu tinha razão. Porque é do ser humano, a questão do ego. Ele não quer ter o ego ferido. Então se você der certo, ele fala, deu sorte,
daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, você vai ter que voltar para da onde você veio, né? Ou então ele não tem a capacidade, ou ele tem crenças, né, que não tem capacidade, não tem recurso, não tem tempo para desenvolver. Ele vai começar a descaracterizar tudo isso que você está co-criando. Então é importante que você tenha bem forte essa questão do relacionamento. Tome cuidado com seus relacionamentos, com seus projetos, se conecte com quem já chegou onde você quer chegar. Questão aí também de se educar com estudos, leituras, né, palestras, seja lá o que for, dá uma verificada nessa situação onde qual você está entrando, o mundo que você está entrando aí. É muito importante para você se desenvolver como pessoa. E aí vem a questão dos relacionamentos afetivos. Muita gente às vezes acredita em algumas balelas que são espalhadas por aí, que relacionamento só dá certo porque os opostos se atraem. Então você tem que estar conectado com alguém, se relacionar com alguém que é o oposto de você. E não, você tem que estar se conectado com a pessoa mais semelhante a você. Ou então a pessoa que mais respeita as suas opiniões, os seus posicionamentos, o seu estilo de vida. Quanto mais conectado, quanto mais química e conexão, né, da liga entre as pessoas, independente do sexo, tá? Independente do sexo, não tem esse negócio de certo e errado em questões amorosas, tá? O que dá certo é o quê? Onde tem amor. E onde vai ter amor? Onde tem respeito. Onde vai ter respeito e amor. Onde tem conexão, onde tem projetos, onde ele ou ela, né, vai incentivar você para sempre. E vai te alertar também de perigos, vai passar a visão deles de maneira harmoniosa, sem briga, sem julgamento, sem, vamos dizer assim, manipulação e sem pressão. Vai ser sempre tudo harmonioso. Você tem que procurar esse tipo de relacionamento com você. Esse tipo de relacionamento que você tem que procurar ter alguém na sua vida. Alguém que vai te dar forças, não alguém que vai te sugar. E também alguém que você vai dar forças e não que você vai sugar. É muito importante que tenha um equilíbrio. O que acontece muito aqui no Brasil é porque sempre um quer ficar na sombra do outro. Então, esse daqui é minha linha de frente, eu vou dar todas as forças para ele e se der ruim eu troco. É basicamente assim que acontece. Se der ruim com essa pessoa, eu tento uma outra pessoa. Se eu não puder ficar, né, na zona de conforto, usando ele como burro de carga, ele que vai me levar, ele que vai fazer, ele isso e aquilo. Não faça esse tipo de situação. O casal foi feito para andar em dupla, para andar um do lado do outro, de mãos dadas, tá? Claro que vai ter um ali que vai se propor a fazer o que seja a linha de frente, que seja o alfa, que seja o chefe da família, tudo bem. Mas lembre-se, tem que ter essa questão do equilíbrio, porque quando só um cede para o outro, isso fica desgastante e você acaba perdendo a conexão, você acaba perdendo o respeito, você acaba, vamos dizer assim, em português, claro, o outro vai começar a procurar na rua uma nova conexão, uma nova pessoa, porque você já está, vamos dizer assim, enchendo o saco, você já está prejudicando. E muitas das vezes vários relacionamentos aqui no Brasil são vinculados a isso. Uma pessoa procurando zona de conforto e só sugando da outra, só manipulando e também, né, aquela questão do que eu mando em você. Você não tem liberdade nenhuma. Tem que ser as coisas do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. E não, muito menos do jeito que nós queremos. Essa questão do nós que é muito importante num bom relacionamento. Tem que ter essa questão do nós. O que nós vamos fazer, o que nós desejamos fazer, o que nós temos de propósito, o que nós temos de objetivos. Que aí vem a grande chave aí. Para você ter um relacionamento saudável, quando você encontra alguém que tem pensamentos semelhantes aos seus, gostos semelhantes aos seus, e vocês fazem propósitos, projetos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo e vão construindo isso juntos, vocês vão tendo liga e vocês vão criando uma, vamos dizer assim, uma harmonia. Vocês gostam de ficar juntos e vocês gostam também de ter a liberdade de mesmo estando em um relacionamento, vocês não se sentem presos. Pelo contrário, vocês se sentem muito mais livres porque tem um ao outro. Vocês se sentem seguros. Ah, eu tenho a minha esposa maravilhosa, eu tenho meu namorado maravilhoso, eu tenho meu marido maravilhoso.
Então você se sente seguro, nossa, já estou completo. Quando essa sua questão do relacionamento com as pessoas, com os amigos, com os parentes está blindado, e o seu relacionamento, sua questão sexual está também bem harmoniosa, você já está com um grau aí bem diferente da maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Só que aí vem uma outra parte onde a qual as pessoas se preocupam muito e que é realmente onde todos os brasileiros acabam se perdendo, que é a questão que econômica, a questão financeira. Muitas das pessoas pensam que, vamos dizer assim, resultados, né, o dinheiro vem só em cima do quê? De um trabalho dentro de uma grande empresa, de alguém que estudou muito. Claro, é relativo, mas tem muita gente que estudou muito e que não tem dinheiro, certo? Então assim, o dinheiro nada mais é do que energia. O dinheiro é o quê? Uma moeda onde você troca serviços e tempo por dinheiro. Então aquele que tem dinheiro, ele contrata alguém para fazer o serviço. Serviços de N modalidades. Então, quando você está procurando ter mais dinheiro, você vai ter que se encaixar em alguma atividade onde você vai ter qualificações e vai ter também o, vamos dizer assim, o talento necessário para estar fazendo aquelas atividades. E quanto mais atividades você consegue fazer, quanto mais pessoas você consegue atingir com aquele seu serviço, mais resultados você vai ter, se for de qualidade. Então, a pobreza, né, até a palavra pobreza, ela vem mais na questão de significado do que? De pessoas que não têm produção, improdutivo, uma pessoa que não produz. Então, a prosperidade é alguém que produz em abundância. Então, se você tem algo e você consegue produzir em abundância, não em questão só de numéricas, em questões também de qualificação. Por quê? Você pode fazer um serviço muito bem feito, onde você pode cobrar mais caro. Por quê? Porque é muito bem feito. Quanto maior a qualidade, mais caro fica. Quanto menos qualidade, mais barato fica. E também quanto mais acessível for para outras pessoas fazer, mais barato vai ficar. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das atividades que é um pouco barata, digamos assim, seria o quê? Limpeza, né? As pessoas que trabalham na área da limpeza, embora seja uma área muito eficiente, talvez mereciam com certeza ter salários bons, né? Mas infelizmente o salário é bem básico e até baixo. Por quê? Porque qualquer pessoa, né, que tenha saúde, né, que não tem problema físico, né, consegue fazer uma faxina, consegue fazer uma limpeza. Tendo os produtos, a empresa vai fornecer os produtos, vai fornecer o horário, vai fornecer o espaço. A pessoa só tem que fazer. Então, tudo que é operacional e simples de execução vai ser mais barato. Vai ser mais barato para a empresa pagar. Então, quanto mais qualidade, né, qualificação, né, quanto maior for a qualificação da pessoa, mais caro vai ser o serviço. Então, por isso que foi criadas as universidades, foi criados os cursos, né, os treinamentos e tal. E aí a pessoa estudava para medicina, estudava para engenharia, estudava para advocacia, etc e tal. Isso lá no comecinho, né, na década de 80, era aquele boom, né? Quem fosse tal coisa seria rico. Por quê? Porque era escasso. Hoje, já o mercado de trabalho está um pouco mais competitivo, mas existem também outras áreas que estão se desenvolvendo, as quais pagam bem também. Então você tem que se encaixar, se identificar primeiro com qual área de trabalho que você quer colocar a mão, né? Colocar a mão na obra, colocar a mão na massa e começar realmente de fato procurar ter a qualificação, questão de qualidade para conseguir cobrar bem e você também conseguir ter escala, vamos dizer assim, uma escala, atingir mais pessoas, ter mais clientes. E a maneira melhor, a única maneira que existe para você ter mais clientes é você dando um bom serviço para uma pessoa. Se você tiver uma ótima, vamos dizer assim, uma ótima cliente, uma cliente satisfeita, e ela indicar você para os amigos dela, você já tem uma rede de contato para fornecer seus serviços, não importa qual serviço seja. Quando você tem qualidade suficiente para que o seu cliente te indique sem você pedir, pensa na seguinte forma: o seu estilo de trabalho, a sua maneira de fazer um serviço, você estaria satisfeito se contratando? Isso vale para quem trabalha também
em uma empresa. Por quê? Porque você pode sair da sua empresa e quando você for procurar serviço em uma outra empresa, aquela outra empresa pode entrar em contato com a sua empresa anterior. E qual vai ser as suas referências? Entende? Quando você presta um serviço, preste muita atenção. Quando você presta serviço para uma outra pessoa, execute esse serviço como se você estivesse fazendo para você mesmo. Se fosse para você mesmo, como que você faria? Você daria um pouco a mais, né? Você se doaria um pouco a mais. Comece a fazer um pouco a mais. Não importa a atividade que você está fazendo hoje. Comece a fazer um pouco a mais. Comece a pôr alegria. Comece a pôr energia. Por quê? Porque se você começar a produzir mais até do que os seus amigos que estão ali levando com a barriga, que estão ali atrasando o serviço da empresa, você vai ter cartas na manga para falar sobre uma promoção, para falar sobre uma renda mais alta, né, um pagamento melhor, ou então vai ter currículo para sair de lá se não for valorizado, para ir para um lugar onde vão te valorizar. Então sempre entregue mais do que o combinado, sempre. Dá uma olhada, faz uma análise. Eu mesmo, quando eu trabalhava numa loja, a gente comercializava tintas, né, imobiliária, eu comecei a fazer um check-up e eu vi quanto cada balconista, eu era um balconista, quanto cada balconista vendia, vamos dizer assim, por dia, o valor bruto, quantas pessoas pelo menos eles atendiam. E eu falei assim, eu vou tentar atender mais pessoas de maneira ainda mais qualificada, ela já tinha um ótimo atendimento, vários vendedores eram muito educados e sempre procurados. Eu falei assim, eu vou começar a atender mais ainda. Como que eu fiz isso? Eu percebi que muitos deles ficavam muito tempo no balcão, né, com clientes do balcão, até por ter muito relacionamento, eles ficavam às vezes batendo papo com o cliente. E o que eu comecei a perceber? Que no telefone tinham muitas pessoas procurando alguns vendedores específicos. Lá não tinha comissão, então não tinha muito problema, tá? Só contando aqui rapidamente para vocês entenderem. Eu estava atendendo as pessoas do balcão e ao mesmo tempo anotando os pedidos das pessoas que ligavam por telefone. E às vezes eles procuravam, queria falar com fulano. Ah, sim, ele está ocupado. E realmente estava. Eu estava falando com uma outra pessoa. Está ocupado, mas o que seria? Ah, eu gostaria disso, disso, disso e daquilo. Você passa para ele? Passo sim, eu vou registrar aqui. É para entrega? Tá bom, já achei aqui seu cadastro. Daqui um tempinho está sendo entregue. E ali, depois de 2, 3, 4 dias, aquelas pessoas não procuravam mais aquele vendedor. Já falava, ah, é você, Fernando, você que mandou ontem, né? Nossa, mandou tudo certinho e tal, obrigado. E começou ali a rodar aquilo ali. E eu fui ver depois, com base nos números, quantas pessoas eu estava atendendo. Eu estava atendendo muito mais pessoas do que que os meus outros amigos, né, os meus outros colegas. Eu estava atendendo aqueles que vinham na loja normalmente, né, fisicamente ali, e atendendo o pessoal online e o pessoal do telefone. Então estava sendo o quê? Prestativo. E no final das contas, o que aconteceu? Quando eu fui sair dessa empresa, a maioria das pessoas que estavam ali, né, tiveram que fazer acordos, né, perder ali a questão da rescisão, e eu fui mandado embora com todos os meus direitos. Com todos os meus direitos. E quando eu falei, né, com a pessoa, né, o gerente ali que eu queria ser mandado embora, ele falou que ele não me mandaria embora porque ele não teria motivo e também que se a minha intenção era ser mandado embora, que era para me fazer como os outros, pedir a conta e fazer um acordo. Ou fazer um acordo, né? Esperar um pouco fazer um acordo. Só que o dono falou, não, o Fernando eu vou pagar todos os direitos dele. E quando eu saí dali ainda fui indicado, né? Quando uma outra pessoa teve a oportunidade, né, de fazer uma empresa, eu fui chamado por uma indicação de um colega de serviço. Falou, ó, conheço um rapaz muito bom, ele vai trabalhar com você, vai dar muito certo se ele vir trabalhar com você. Então assim, você ganha referências. Se preocupe com a sua própria imagem em questão econômica, de você dar mais do que o combinado, porque você vai ganhar referências. Isso vai ser bom para sua imagem, vai ser bom para sua carreira, vai ser bom para o seu trabalho. Não importa a atividade que você está fazendo. Não importa. Eu brinco assim um pouquinho. Você hoje, você está na posição de tal trabalho. Você é um engenheiro, você é um advogado, até você é desempregado, você está. Você está engenheiro, você está advogado, você está desempregado. Você não é isso, você não vai ser isso para sempre. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ou então, se você é alguma coisa e fala assim, não, você é até o final da minha vida, pode ter certeza que você ainda vai ter uma outra atividade. Nem que você abra
uma loja, nem que você faça algum projeto, algum investimento, você vai criar alguma outra fonte de renda, que é aí que vem a questão, que os brasileiros não costumam fazer. Os brasileiros querem levar vantagens na situação de trabalho, então, eu ganho pouco, então eu não vou produzir mais do que porque eu ganho pouco, então eu não vou produzir mais, então trava ali o crescimento, acaba tendo, né, aquela questão da própria depressão, né, porque produz pouco, um monte de funcionário produz pouco, o que vai acontecer com aquela empresa? Pum, vai falir, vai ter problema. E aí acontece o quê? Não tem crescimento, tem a depressão, né? A empresa vai falindo. E aí vem toda essa questão também de que eu não tenho recurso para fazer investimento, eu não tenho recurso para estudar mais, eu não tenho tempo para estudar. Vem todas aquelas ladainhas. E você tem que entender o quê? Que mesmo que tenha pouco tempo ou pouco recurso, você deve poupar e investir, tá? Fernando, não sobra nem R$ 50 no final do mês para eu investir ou para mim poupar. Tenha um hábito, tá? Você pode dar uma olhada na lista das coisas da sua casa, que deve ter alguma coisa que está indo dinheiro ali que você não precisava, que não iria mudar. Eu dou o exemplo muito da pizza, né? A pessoa às vezes come ali 2, 3 pizzas no mês, pizza às vezes, não sei a região, mas de cada um, mas você não gasta menos de R$ 50, né? Com pizza. Se você for pedir no final de semana, se você mora com 2 pessoas, você não gasta menos do que isso. Então vamos supor que a pessoa 3 vezes por mês vai comer pizza. É R$ 150, tá? R$ 150. Será que tá faltando comida na casa dela? Provavelmente não. Alguém que está comprando pizza não está faltando dinheiro na casa dela. Então, esse valor que você tá ali gastando não precisa nem ser radical, só uma continha básica. Se você comer só uma vez ao invés das 3, você vai estar poupando R$ 100. E esses R$ 100 você guarda em algum lugar. Onde preferir. Não vou dar uma de financeiro aqui não. Poupança, tesouro direto, conta que rende, né? Tipo Nubank, Inter, enfim. Procure aí, mas coloque esses R$ 100 em algum lugar. Porque se você tiver esse hábito com R$ 100, mais pra frente, quando você tiver a oportunidade de colocar mais dinheiro, você vai ter esse hábito de poupar. E quanto mais você poupar, mais recursos você vai ter. Para depois, quando aparecer uma oportunidade financeira, você ter dinheiro para um recurso, né, que for fazer, o capital que for fazer, ou então até para um objetivo, né, um sonho, uma viagem, enfim. E o brasileiro ele tem um problema sério com isso. Eu estava dando uma estudada, só para vocês terem uma ideia, menos de 2% da população brasileira gosta de fazer investimentos. 2%. Um país onde tem 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões, 2%. É pouquíssimo. Nos Estados Unidos, onde tem um pouco mais de a população um pouco maior, eu nem sei de cor, vou colocar aqui no Google, população dos Estados Unidos. Estados Unidos, atualmente a população é de 328 milhões. Um pouco mais de 100 milhões de pessoas. Só que o que? Mais de 50% das pessoas fazem investimentos. Então por isso que o país é rico. Né? Sem outros fatores, vamos falar só dos fatores de investimento. Né? Outro país que gosta de fazer muito investimento, o Japão. Né? A população do Japão, vamos colocar aqui. A população do Japão é de 120 milhões. Eles têm a média ali também de 40% de pessoas que fazem investimentos. O Brasil tem quase o dobro da população do Japão, mas só que não chega nem a 10% o número de investimentos, de investidores. Então assim, quando quando a consciência das pessoas mudar e começarem a fazer mais investimentos em si próprio, não estou falando para fazer investimento em outra coisa não, é investimento em você poupar, você se consolidar, você como pessoa vai melhorar muito. Porque eu sempre falo, essa questão econômica é muito importante, por quê? Porque quando uma pessoa for empreender, você vai conseguir valorizar ela. Se vir uma pessoa fazer uma faxina na sua casa, você vai ter condição de pagar melhor. Se vir uma pessoa limpar o seu carro, lavar seu carro, você vai ter condição de um melhor. Se vir uma pessoa vender alguma coisa de comer, você vai ter a condição de comprar o melhor. E quando você compra o melhor, você acaba conquistando outras coisas que eu vou falar aqui na próxima aula, tá? Então assim, sigam essa linha de raciocínio. Seja sempre uma melhor pessoa, um melhor você mesmo. Tenha um crescimento.
dentro de você. Entregue mais do que o combinado e realmente preste atenção com algumas coisas que vocês estão gastando que não vale a pena. Que se vocês pouparem em pouco tempo, vocês vão ter um recurso às vezes muito legal, tá? Um recurso muito bacana. Eu dei o exemplo aqui de R$ 100, mas se vocês olharem, às vezes tem mais dinheiro rolando ali em coisas que você às vezes não precisava. Um sapato que você comprou, uma camisa, uma blusa que você não precisava, que você tem ali no guarda-roupa e você acabou ali no impulso torrando esse dinheiro, e esse dinheiro poderia fazer a diferença para você, para o seu futuro e para as pessoas à sua volta. Então tudo tem uma conexão, mas se você estiver bem com você mesmo, tudo vai ser melhor, tá bom? E se você também, além dessa questão de trabalho, mesclar com essa questão do relacionamento, você não vai estar mais no segundo degrau da pirâmide de Maslow, você vai começar a crescer, tá bom? Então, até o próximo conteúdo para vocês, espero que tenham gostado. Namastê, tamo junto aí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo.